Paulo vem falando ali no capítulo 4, e foi a minha passagem favorita, né? De tanto uma ordem, mas também um convite, né? De ter uma vida cheia de alegria e uma vida sem preocupações, né? Sem estar cheia de ansiedade. Que Deus fala para nós: alegre-se, né? Alegrem-se. E Ele fala também: não andem ansiosos por coisa alguma. Então isso aí a gente já tem que colocar na cabeça todos os dias, né? Já ajuda muito na luta. A gente falou um pouquinho como é possível, né? Porque parece impossível viver sem preocupações. Mas em Jesus a gente sempre pode contar com a ajuda dele. E Paulo ainda falou como a gente pode escolher, né, descansar em Jesus. É através da oração, através da súplica, é através da ação de graças, né? E aí a paz de Deus vai, né, guardar o nosso coração e a nossa mente. E a gente pensa, né? Podemos parar aqui, né? Já é perfeito, mas a gente sabe que a luta continua, né? A paz de Deus está conosco, mas não é o fim da batalha. A luta continua. Todo dia vem setas inflamadas do diabo, né? Descendo sobre nós. No meio das circunstâncias vem dúvidas subindo. E a gente luta com isso, né? Nesse campo de batalha que é a nossa mente constantemente. Em primeiro lugar, são sempre os pensamentos, né? Por isso é o campo de batalha número 1. E a partir dos pensamentos, a gente também vai ser afetado nas nossas emoções, né? A gente falou, a mente e o coração. Então, a consequência vão ser emoções, né? Que mexem conosco. E a gente vai se fazer a pergunta como a gente pode vencer, então, essa batalha, ou as batalhas pela nossa mente, mas também pela nossa paz no final. Que no final desse estudo, no versículo 9, também fala da paz, do Deus da paz. Então é uma luta pela paz também. Será que depende do nosso esforço para pensar as coisas certas? Será que a gente consegue tentar controlar os nossos pensamentos, dominar os nossos pensamentos? Vamos descobrir, né? Vamos ler o versículo 8. Que é o principal desse estudo hoje, que fala: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, o digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Então é o pensar. É a nossa mente que é o campo de batalha. É importante o que a gente pensa, como a gente pensa, porque se nós perdemos aqui, né, a gente perde todo o resto. Quem controla os pensamentos, e não só na nossa mente, mas também mídias sociais, né, quem controla os pensamentos, o que as pessoas pensam, decide sobre vitória e derrota, né? E para a nossa vida espiritual, mesmo se nós já ganhamos em Jesus a vitória final, a gente ainda pode perder uma batalha ali no meio, né? De manhã, à tarde, à noite, né? Várias batalhas que a gente pode vencer ou perder a cada dia. Como dizem, tudo começa com um pensamento, né? E um pensamento leva a outra coisa. E é quase um ditado já, né? Que você pode encontrar em muitos lugares, que tem a ver com semear. Se você semeia um pensamento, você colhe uma ação. Aí você semeia aquela ação e você vai colher um hábito. Fazer isso muitas vezes vira um hábito. Você semeia aquele hábito, vai colher um caráter, quem a pessoa é. Se semeia aquele caráter, vai colher um destino. Então, começou com um pensamento, mas se der errado, leva para um destino errado, né? Se esse pensamento for certo, vai levar para o destino certo, né? Um destino bom. Tudo começa com um pensamento. E se a gente pensa bem, só tem 3 origens, né? 3 fontes de onde podem vir os pensamentos na nossa vida. Ou vem de nós mesmos, né? Vamos dizer, na maioria do tempo, né? A nossa opinião, a nossa reflexão, as nossas emoções, né? Talvez uma reação a alguma coisa que acontece e a gente pensa, né? Beleza. Pode ser de Deus também, né? A revelação divina,
né? A gente fala, bom, eu não pensei nisso de mim mesmo, né? Realmente é algo que vem de Deus. Ou pode vir de Satanás também, né? Melhor exemplo com Pedro, quando ele falou, não vai para a cruz, Jesus, que horror. Jesus falou, atrás de mim, Satanás. Não que Pedro era Satanás, nem que ele estava, né, possesso por Satanás, mas esse pensamento veio do diabo. Não vai para a cruz, né? Então pode vir de 3 origens, e a gente precisa distinguir de onde vem, né? Principalmente no meio de circunstâncias difíceis, nas adversidades, a gente precisa parar e falar de onde vem esse pensamento. Vem lá de baixo ou vem de cima, né? Vem do alto. E a gente precisa reconhecer de onde vem, e a gente pode até treinar isso com a palavra de Deus. Cada vez mais conhecimento que a gente tem de como Deus pensa, como Deus age, a gente pode checar e filtrar, né, os nossos pensamentos. E também com a experiência, quanto mais a gente ouve a voz de Deus, a gente percebe o modo como Ele fala, as palavras que Ele fala, a gente pode distinguir. Não, isso é de mim, isso é de Deus, isso daí com certeza é de Satanás, né? Tiago nos traz essa mesma ideia em Tiago 3, 14 a 17. Tiago 3, 14 a 17, em que ele fala: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tem uma outra lista aqui, né? Então em Tiago, que está também batendo bastante com a lista que Paulo colocou ali em Filipenses, mas a gente vê que existe uma coisa que vem, né, de baixo, né, do diabo, é demoníaco, como inveja, ambição egoísta, né, confusão, e existe uma sabedoria ou pensamentos que vêm de cima, né, que vêm do alto. Agora, eu poderia dar um estudo, talvez maravilhoso, sobre como controlar a sua mente, né? Vamos controlar a nossa mente. Vou falar 8 coisas daquilo que a gente deve pensar o tempo todo, ou na maioria das vezes, pelo menos. Vamos tomar controle da nossa mente, né? Vamos ser o mestre dos nossos pensamentos. Vamos nos esforçar a expelir todo pensamento ruim, né? Vamos lutar contra tudo o que é contrário e batalhar contra toda a corrupção do mundo. Imagino que muitos cristãos iriam aplaudir, né? É isso que a gente precisa, né? Só se esforçar mais um pouco, só lutar mais um pouco, desligar a TV mais um pouco, né? E tomar mais cuidado na internet, e excluir mais algumas pessoas da nossa vida que trazem pensamentos ruins. Será que é isso? Será que a gente pode falar, a partir de hoje eu vou determinar o que eu vou pensar? Só vou pensar nessas coisas aqui, e a paz de Deus então vai inundar o meu coração. Se fosse tão fácil, né? Mas não é. E o foco seria nós mesmos, né? O foco seria o meu esforço. E eu conseguir por causa do pensamento positivo que eu tenho, que eu cultivo, né? Eu consegui que eu nem assisto essas coisas, não ligo mais a TV e me retirei do mundo no monastério, né? Sei lá, nas montanhas. Já tentaram, né? Mas o foco seria nós mesmos. Como se a gente pudesse salvar a si mesmo. Como se a gente tivesse o poder de controlar o que nós pensamos. Bom, voltando para Tiago, que nós acabamos de ler, Tiago até fala que a gente não consegue nem controlar a nossa língua, né? Tiago 3, 8 fala: a língua, porém, ninguém consegue domar. E a língua é apenas o instrumento que a gente usa para expressar o quê? O nosso pensamento, né? O que está lá em cima. Ainda bem que a gente nem sempre fala tudo o que a gente pensa, né?
porque o estrago seria muito maior do que só as palavras que a gente fala, né? E Tiago 3 ainda fala no capítulo 2: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se você é capaz de domar, de controlar a sua língua, as suas palavras, parabéns. A palavra fala: você é um homem e uma mulher perfeita. Então, você também deve controlar os seus pensamentos. Ótimo, você deve ser uma pessoa única, você é perfeita. Eu não sou, provavelmente você é igual eu, né? A gente não consegue controlar todos os nossos pensamentos. Todo dia eu luto com pensamentos que eu não quero ter, né? Que vem, vai saber de onde, e a gente tem a batalha. E às vezes a gente vence, às vezes a gente perde essas batalhas, né? Óbvio que a gente deve fazer como Lutero disse, né? A gente não deve deliberadamente pensar em coisas ruins, né? Aí a culpa já está no nosso campo. Lutero falou o quê? Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então já está um problema se a gente fala: tá bom, né? O pensamento vai e vem, né? Mas se a gente começa a cultivar, se a gente começa a dar espaço, né? Se a gente começa a deliberadamente pensar nessas coisas, já fez um ninho na nossa cabeça, né? Daqui a pouco já dá cria, né? E assim vai. Mas voltando para o nosso pensamento aqui, nossa linha de raciocínio, qual é a única forma de vencer qualquer batalha? É pelo nosso esforço? É por nós controlar a situação? Não, é na rendição. Se rende, né? Se rende a Jesus. Você não consegue vencer na sua força. Nós estamos falando de coisas além do nosso controle, fora do nosso controle, e ainda mais que uma batalha espiritual. E a gente é um ser espiritual, né? Mas muitas vezes a gente fica ignorante das coisas que acontecem ao nosso redor. Então se rende a Jesus, entrega tudo a Ele e foca nele. O foco deve ser Ele. A gente até lê, né, aqui em Filipenses, a tradução traz isso, né? Tudo que for verdadeiro, ou outras versões, outras línguas também falam todas as coisas, né, que forem verdadeiras. E a gente pensa em coisas. O que eu vou pensar? Coisa. Mas a gente deve pensar numa pessoa. Isaías 26:3, numa outra versão, não a NVI, né? Almeida diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Fala da paz, que hoje, né, é o nosso tema também, e fala da nossa mente. Deve estar em quê? No Senhor. A gente deve focar nele. A nossa mente precisa estar firme em Deus, em Jesus. Aqui fala em ti, não em alguma coisa, né? Mas numa pessoa. Ele deve ser o foco dos nossos pensamentos. E por isso hoje vamos vamos começar a meditar um pouco o que é verdadeiro, né? O que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente, o que é digno de louvor a respeito de Jesus. Vamos meditar em Jesus. Mais um versículo que traz a mesma ideia, falando sobre pensamentos, é 2 Coríntios 10, capítulo 5, que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tudo que se levanta sobre o que a gente já conhece a respeito de Deus. Então, tudo que não for verdadeiro, tudo que não for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, o que a gente faz com isso? A gente deve entregar a Ele. A gente deve render esse pensamento, esse argumento que se levanta contra Ele, a Jesus.
aqui fala levar cativo, é a linguagem de guerra, né? De exército. Você fazer prisioneiro de guerra. O que a gente faz com os prisioneiros de guerra? O soldado não guarda para si. Aqueles argumentos, pensamentos, a gente não deve tentar depositar em alguma prisão no meio da nossa mente, né? Vamos arquivar ali nesse lugar. Não. A gente deve levar ao nosso comandante, Jesus, né? Entrega esses prisioneiros a Ele. Entrega para que esses argumentos respondam a Jesus, sejam obedientes a Ele, não a você e a sua capacidade talvez de pensar coisas positivas acima das coisas negativas. Não, é diante de Jesus que esses argumentos, esses pensamentos vão ter que responder, né? Eu levo cativo, eu identifiquei, é um inimigo, vai se tornar prisioneiro, e eu vou levar para Jesus para que seja obediente a Ele. Então é isso que a gente precisa, que é a parte mais importante daquilo que a gente deve fazer. Meditar em Jesus e entrega todo pensamento contrário a Ele, a Jesus. É isso que a gente deve fazer. Bom, tendo dito isso, vamos então ver essa listinha que Paulo nos traz, de verdadeiro até digno de louvor, e vamos pensar a respeito de Jesus, né? Aqui diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. E claro, né, que a gente não deve pensar nas mentiras de Satanás que não são verdadeiras. Claro que ele vai lançar mentiras para nós, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o mundo, sobre o nosso futuro, sobre o futuro do mundo, né? É claro que não devemos meditar nessas coisas. Claro também que a gente deve lembrar que existe um mundo visível, invisível, que é verdadeiro, que é real, né? Embora a gente não veja, não consiga tocar, é mais real do que nós estamos vendo e tocando hoje, que tudo que a gente vê aqui vai passar. O mundo espiritual, o mundo invisível, não, né? Claro que inclui essas coisas, mas como a gente falou, vamos meditar na pessoa. O que é verdadeiro a respeito de Jesus? Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é honesto, né? Ele é fidedigno, porque tudo que Ele diz é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira, independente se a pessoa crê ou não, independente se a gente se sinta, né, concordando ou não. A palavra é verdadeira e Ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade absoluta. Se a gente inclusive fala de a verdade absoluta, quer dizer que só existe uma, né? Não existem várias. É para cada ser humano escolher qual é essa verdade absoluta. E Jesus diz: sou eu. Ele se revela como verdade absoluta. E a verdade que Ele tem, que Ele é a verdade sobre si e sobre nós mesmos, né? Que Ele é Deus, que Ele é perfeito, santo, e que nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender, né? E nos render a Ele. Mas essa verdade Ele revela com tanta graça, né? Com tanto tato, com tanta humildade, para que cada pessoa possa receber. Então Ele é verdadeiro e a gente deve pensar em Jesus, o verdadeiro. Segundo ponto na lista de Paulo é nobre ou digno, uma outra tradução que aparece lá em 1 Timóteo 3 também. Se a gente pensa em algo nobre, uma pessoa nobre é um bom caráter, né? Um ato nobre. Olha só o que essa pessoa fez, não pensando em si mesmo, né? Talvez respeitoso, como antigamente os cavaleiros, né? Na Idade Média. Pensar em estender a mão, né? E mostrar essa bondade, o amor através de boas obras, através de generosidade. Então, obviamente, a gente quer pensar nessas coisas boas, né? Em atos bons. Mas o que é nobre a respeito de Jesus? Tudo que Ele fez, né? Ele não pensou em si mesmo, em momento nenhum. Milagre nenhum Ele fez para si mesmo. Ele sempre pensou em outros.
Ele foi nobre em cada momento. Todas as boas obras de cura, de libertação, todos os milagres foi pensando em outras pessoas. Ele se entregou por nós, sendo que Ele não fez nada de errado, né? Não tinha nenhuma razão para Ele se entregar por si mesmo, mas foi pensando em nós. Que ato nobre, né? E quando a gente vê hoje em dia pessoas entregando a sua vida, né? Talvez se sacrificando, se julgando ali na frente da bala para salvar outra vida, a gente vê Jesus, né? A gente vê esse ato nobre de não pensar em si, mas pensar nos outros. Terceiro item é tudo que for correto. E claro que a gente quer pensar naquilo que é correto, que é certo diante de Deus, porque Deus tem um padrão, que é santidade, que Ele exige, que Ele espera. E a gente pensa, né, naquilo que, né, que traz santidade para nós ou não. E tem, às vezes, ilustrações, imagens muito gráficas, né, que não convém, né, para a gente manter, né, a santidade no Senhor. Coisas que a gente dificilmente esquece, né? E a gente tenta não pensar nessas coisas. Mas a gente precisa pensar cada vez mais em Jesus, que é correto e que é justo 100%. O padrão que Deus exige, nós jamais podemos alcançar. A santidade que Ele exige para um ser humano entrar no céu, nós não conseguimos. A nossa justiça não é suficiente. Aliás, é indo para trás, né? Ao invés de ir para frente. Só Jesus foi 100% justo e correto. Através da sua vida, Ele apaziguou, né? Ele cumpriu essa exigência de Deus o Pai de um padrão perfeito. Ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. E através da morte e ressurreição dele, o que Ele fez? Ele creditou essa justiça para a nossa conta, né? Ele ofereceu a sua justiça para nós. E hoje, recebendo essa justiça, Deus o Pai olha para nós e nos aceita assim como Ele aceita o seu Filho Jesus. Dá o selo de aprovação sobre a nossa vida, assim como Ele deu sobre o seu Filho. Você é o meu Filho em quem me agrado, né? E a gente pode ouvir essas mesmas palavras, porque Jesus é justo e correto. Próxima palavra aqui na lista é puro. Tudo que for puro. E claro que a gente deve procurar não pensar em coisas sexualmente imorais, imoralidade, mas pensa acima de tudo em Jesus, que é puro, que é 100% puro. Não há nada misturado, né, de mal, de impureza nele. A Bíblia diz: não tem sombra inconstante nele. Não tem 1% de algo ruim, algo que você poderia acusar nele. Todos os seus pensamentos a nosso respeito são puros. Todos os seus planos, todas as intenções são puras. Então a gente pode confiar nele totalmente. Não há motivo nenhum para a gente levantar suspeita, né? Infelizmente a gente suspeita qualquer coisa ruim de outros seres humanos e a gente projeta isso para Deus, né? E a gente olha, as coisas não estão indo bem, o que será que Deus está tramando, né? Na minha vida. Não podemos levar nenhuma suspeita contra Ele, porque não há impureza nele. Ele é totalmente santo, que também quer dizer Ele é separado do mal. Tiago, já citamos várias vezes aqui hoje, Tiago 1,13 nos lembra que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não é o culpado, né, quando o mal acontece. Não há mal nele, ele é totalmente puro. Próxima palavra nessa lista é amável. E claro que a gente deseja pensar em coisas que invocam o amor, e não o ódio ou o rancor, o que seja, né? Mas o que é tão amável em Jesus? E aqui também nessa palavra nos traz a ideia de belo. Ele é lindo, ele é belo. O que é tão lindo em Jesus? O que é tão amável em Jesus? E cada um vai ter uma resposta diferente também, dependendo daquilo que a gente passa, né? Alguns vão falar: eu amo a misericórdia dele, né?
Eu amo o fato que Ele não apaga o pavio fumegante, que Ele não quebra o caliço rachado, né? Que Ele perdoa todos os meus pecados. Outra pessoa vai falar, eu amo a graça, né? A coisa mais amável em Jesus é que Ele é gracioso, que Ele continua derramando a sua bondade sobre a minha vida, mesmo quando eu não mereço. Que Ele continua me amando, mesmo quando eu faço algo errado. Eu continuo pecando e mesmo assim Ele continua me amando. Eu amo o fato que Ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Que eu penso agora, Senhor, já me abençoou o suficiente. Ele fala, você nem chegou a 1% da minha graça, né? Deixa eu te mostrar a profundeza da minha graça na sua vida. Talvez outra pessoa fale, eu amo que Ele é manso e humilde. Que Ele não chega quebrando barraco, né? Chutando balde, mas Ele chega manso. Embora tenha todo o poder para nos quebrar, né, num golpe só, Ele chega ao nosso lado. Ele nos convida, todos os cansados e sobrecarregados, a virem até Ele, para encontrarem paz e alívio, e Ele cura-os de coração quebrantado. Ele é totalmente amável, como a gente também canta, né? Ele também é de boa fama. E claro que diz aos nossos pensamentos a respeito daquilo que a gente que é bom de mencionar, né? Tem coisa que você ouviu, mas não repassa, né? Mas que é de boa fama, compartilha, fale. Claro que fala dessas coisas, mas Jesus, Ele não é de boa fama. Não tinha acusação nenhuma contra Ele, que nunca fez nada de errado. Até os seus inimigos precisavam inventar mentiras, né, para poder colocar Ele na cruz. Sua fama, sua boa fama vai além do mundo, além do universo, né? Todos os anjos conhecem a boa fama de Jesus acima de todos. E até aqui na terra, todos que seguiam Ele, todas as pessoas que abriram os olhos, não paravam de falar coisas boas. Ele só fazia coisas boas, né? Atos fala que ele era cheio do Espírito Santo, ele andava pela terra fazendo o bem, né? Dava vista ao cego, né? Curava o manco, eles pulavam de alegria, levando as suas macas, fez o mudo falar. Essas são as coisas que levaram a boa fama de Jesus. Qualquer pessoa também hoje em dia que fala, não, eu não quero cristianismo, não quero seguir, né, Deus. Se perguntar, o que você tem contra Jesus? Ele fez alguma coisa mal para você? Ele fez alguma coisa mal para alguém enquanto estava aqui? Qualquer inimigo não vai poder falar alguma coisa. Pode falar dos cristãos, né, que tem todos os defeitos e tudo mais, mas de Jesus não vai poder falar nada. Só boa fama. A listinha continua mudando um pouco, né, e fala, se houver algo, e aí mais 2 itens, excelente. Outras versões falam alguma virtude. E claro que a gente quer pensar nas coisas virtuosas, né, virtudes que são qualidades que a gente deseja. Mas pense em Jesus. Ele não é 100% excelente. Ele não personifica todas as virtudes que a gente deseja ter. Todas as qualidades são 100% nele. Pensa no amor, pensa na bondade, pensa na humildade, pensa na generosidade, pensa na modéstia, na coragem, na paciência, na honestidade, na esperança, na sabedoria, no perdão, a justiça, a honra, a compaixão. Eu quero ser mais como Jesus, porque Ele é tudo isso, né? Que a gente diminua e Ele venha crescer, porque Ele é tudo isso, tudo que é excelente. E por fim, tudo que é digno de louvor. E claro que a gente não quer ficar pensando naquilo que merece repreensão, né? Às vezes temos que corrigir, repreender, mas precisamos esquecer dessas coisas também e pensar nas coisas que são dignas de louvor, mas acima de tudo, na pessoa que é digna de louvor, em Jesus, por tudo que Ele é,
por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, mesmo que a gente não esteja vendo, Ele está fazendo algo na tua vida. E por isso Ele é digno de louvor. E se você não encontra nenhum motivo nesse momento, Ele é digno de louvor só por criar a sua vida e por salvar a sua vida. No mínimo, a gente está duplamente devendo para Ele um grande louvor, né? E ainda por ser fiel para terminar a obra em nós e nesse mundo, com todo mundo, com toda a humanidade. Ele é digno de louvor. E por isso Paulo fala: pensem nessas coisas, ou pensem nessas coisas nele, eu diria. Pensem em Jesus, meditem. Uma outra tradução fala: considerem. Nós precisamos meditar, acima de tudo, em Jesus. Que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos ao ponto de falar: não, só quero pensar nisso agora. Eu preciso pensar numa pessoa. Meditar quer dizer ruminar, quer dizer voltar várias vezes ao mesmo pensamento, né? A mesma ideia, várias vezes durante o dia, várias vezes na mesma hora, né? Eu preciso voltar a pensar nisso. E Paulo falou em Gálatas 3, versículo 1, uma repreensão a respeito disso. Ele falou: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Exposto ou pintado, né? Eles viram essa imagem de Jesus como aquele que foi crucificado. E na cruz a gente vê todas essas qualidades de Jesus, né? O seu amor, a sua paciência, né? O seu perdão, tudo, a sabedoria de Deus. E nós podemos ser cristãos e seguir apenas um padrão religioso, né? Todos nós somos, né, aptos a caírem nessa armadilha. Apenas os movimentos religiosos, e a gente pensa que está tudo bem. E a gente esquece, como ele falou para os Gálatas, né? Quem os enfeitiçou? Vocês esqueceram? Nós esquecemos que nós somos feitos para comunhão com Jesus, para desfrutar da comunhão com Ele. Nós esquecemos que esse é o mais importante. É tudo sobre a comunhão com Jesus. E a gente pode esquecer como Jesus é. Tudo isso que a gente viu hoje aqui. E os pensamentos começam a se distanciar e se desviar devagarinho de Jesus, da pessoa que é Jesus. E nós esquecemos, como os Gálatas, como Jesus foi pintado diante dos nossos olhos, né? E talvez a gente precise voltar para essas qualidades em Jesus que nós fizeram nos apaixonar por Ele em primeiro lugar. O que foi mais amável que você achava naquela época, que chamou a tua atenção, que fez você falar: é por isso que eu quero estar aos pés de Jesus, quero ouvir as palavras dele? O que te chamou mais a sua atenção e fez você se apaixonar por ele? E Paulo teve que falar: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Vamos voltar a essa imagem de Jesus que nós já tivemos, né? Tomara que a gente ainda tenha, mas que nada venha nos enfeitiçar, né? Que a gente não desvie os nossos pensamentos de quem Jesus é. E Paulo ainda fala no versículo 9, nosso último versículo hoje: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo com certeza pintou Jesus de forma correta, né? Expôs Jesus de forma correta diante dos filipenses. Ele ensinou, compartilhou, falou, né? Os filipenses aprenderam, receberam e ouviram pelo exemplo de Paulo. Ele deu um bom exemplo, né? Ele deu o exemplo de alguém que coloca os seus pensamentos em Jesus. Ele viveu com Cristo e eles podiam então imitar esse exemplo que ele tinha. Mas ele fala: ponham em prática. Lembrem-se de que você pode ter tudo correto na sua mente, mas enquanto essa verdade não desce ao seu coração, não quer dizer nada.
faz de você talvez o melhor religioso do mundo, né? Que está tudo aqui na cabeça. Pensou bem, né? Escolheu os pensamentos certos, escolheu a doutrina correta, né? Mas talvez não tenha descido ao coração. Você precisa assimilar, receber pela fé e aprender, praticar, que não adianta só saber o que é certo. O pensamento certo vai levar a uma ação certa e correta. Não basta apenas boas intenções, né? Já entendi, concordo, mas precisa praticar. Precisa ter uma vida transformada que de fato gera frutos a partir dos pensamentos bons, a partir da pessoa de Jesus. Então, nós precisamos meditar mais em Jesus, contemplar mais quem Ele é. E a gente vai fazer isso hoje através da Santa Ceia. E a palavra diz aqui no final: e o Deus da paz estará com vocês. Antes, né, no último estudo, foi a paz de Deus, né, que vai guardar nossa mente e o nosso coração. E a paz de Deus é maravilhosa, né? Mas aqui eu acho que é até mais forte ainda. O próprio Deus, a própria presença do Deus que é paz, vai estar com você, vai te encher com paz constantemente. E assim, as tempestades da vida vão ser acalmadas, né? Deus vai Jesus vai falar uma palavra e de repente se faz plena bonança. As preocupações e as dúvidas da vida vão ser caladas a partir da nossa meditação, do nosso considerar quem Jesus é. A paz que a gente vai receber por causa disso é mais importante do que focar em nosso esforço, né? Do nosso suposto controle dos pensamentos que a gente tem, da nossa perseverança. Pensa coisas boas, não é Peter Pan, né? Pensa nas coisas boas e você vai voar, né? Não é assim. Pensa em Jesus e você vai voar alto, né? Com asas de águia. E nós podemos descansar nele e entregar tudo que vier contra a Ele. Tudo que vier para roubar a nossa paz. Essa é a estratégia. É isso que nós devemos viver e pensar. Amém? Vamos orar e a gente quer tomar a Santa Ceia juntos, meditar num pequeno texto. Eu vou orar primeiro. Obrigado, Senhor Jesus, por ser aquele que está acima dos pensamentos e das emoções. E que a Tua paz, Senhor, sim, pode guardar os nossos pensamentos e emoções em Ti. Sabemos, Senhor, que estamos sendo bombardeados com tantas informações, tantos pensamentos, Senhor. E às vezes a gente faz mal para si mesmo, guardando coisas erradas, Senhor, arquivando coisas erradas, Senhor, em nossa cabeça. Mas acima de tudo, queremos aprender a descansar em Ti, Senhor, e a nos render a Ti. E principalmente render esses pensamentos que nos perturbam. Aqueles pensamentos que roubam a nossa paz. Como nós precisamos, Senhor, descansar em Ti. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento, venha nos ajudar nessa guerra espiritual a, Senhor, detectar de onde vêm os pensamentos, qual a origem, qual a fonte, Senhor, e a levar esses pensamentos ruins, errados, Senhor, cativos, e entregar a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa luta, nessa batalha, a vencer uma por uma, pensando no Senhor Jesus, que já foi crucificado por nós, que já venceu esses pensamentos que tentam nos domar e controlar. Declaramos e confessamos que nós não somos capazes, Senhor, suficientes para vencer essa batalha por nosso esforço, por nossa perseverança, Senhor, por nossa determinação, mas precisamos de Ti, Senhor. Faz uma limpa nos nossos pensamentos e nos ajude, Senhor, a Te ver cada vez mais assim como Tu és, em nome de Jesus.